Bom dia, gente! Hoje, continuando falando sobre botânica, nós vamos entrar em uma outra parte. Acabou aquela parte de reprodução, tá? Então, a gente vai falar agora de uma parte bem interessante, conhecida como histologia vegetal. Alguém tem alguma ideia do que seja isso, né? Aqui na imagem eu coloquei aqui, só uma imagem, um corte microscópico aqui para vocês. A histologia vegetal vai estudar justamente os tecidos das plantas. Então vocês vão ver que no livro de vocês, no capítulo 6, está abordando sobre isso. Só que tem algumas coisas que eu pontuei nesse slide como mais importantes. Então, assim, quando a gente fala desde a germinação, né, de uma semente, a formação de um novo esporófito, né, e tudo mais, você vai ter vários tipos de tecidos, sejam eles aqueles mais primordiais, o começo de tudo, e outros mais especializados. Então, como é que a gente vai ter esses tecidos? Teremos tecidos chamados meristemas, que é dividido em primário e secundário, e temos os tecidos permanentes, que vão ter diversas funções, como proteção ou revestimento. Tem os tecidos permanentes chamados parenquimáticos, tem de sustentação, tem de transporte ou vasculares e temos também os secretores. Então a gente vai dar uma olhada em cada um deles separadamente. Quando a gente fala de meristema, eu quero que vocês entendam que os meristemas são como se fossem células-tronco da planta. O que você lembra de célula-tronco? Lembra que célula-tronco é aquela célula indiferenciada que ela, quando se diferenciar, ela pode formar inúmeras outras células. Então pensa assim, a planta também tem isso. São tecidos embrionários que, quando se diferenciarem, vão formar os tecidos permanentes lá da planta. Então são células com grande capacidade de se dividir por mitose. Lembra que mitose é quando de uma célula mãe forma duas células filhas e cada uma delas tem a mesma quantidade de cromossomos, elas são idênticas à própria mãe. Então eu posso dizer que os meristemas, ao sofrer muita mitose, né, as células dividirem aos montes, os meristemas estarão promovendo o crescimento da planta. E aí você vai encontrar esses meristemas em dois locais. São os meristemas chamados apicais. Apicais de ápice, topo. Então, no topo do caule nós teremos, aqui nessa imagem, um corte histológico mostrando tanto a parte aqui que vai dar origem, é tipo um embrião que vai dar origem à planta. Então, ó, meristema apical do caule e olha aqui embaixo. Aqui embaixo você tem o meristema apical da raiz. Então, no topo da planta e lá embaixo você vai ter essas células que vão ajudar a planta a crescer. E aí, quando elas forem se diferenciar, formam sim os tecidos permanentes. Então a gente vai falar de cada um desses meristemas. O meristema primário, ele é conhecido pelo crescimento em extensão longitudinal. O que isso quer dizer? É o crescimento para cima e para baixo, tá? Então as células vão estar localizadas lá no ápice do caule e no ápice da raiz. Se uma célula vai formando duas formam 4 e vão aumentando, essa planta não vai crescendo. Então o meristema primário é crescimento na vertical aqui. Eu estou dizendo que é um crescimento que vai ser de baixo para cima. A planta vai crescer para cima e a raiz vai descer mais aprofundando no solo. Só que lá na raiz, as células que são essas células tronco, né, que vão dar origem a vários outros tecidos, elas têm que estar protegidas, né? Porque imagina a raiz crescendo no solo, o solo entrando em contato com aquelas células poderiam machucá-las. Então elas são protegidas tipo por uma capinha chamada coifa ou calíptra. Nessa imagem aqui, ó, aqui tá mostrando, é tipo a pontinha da raiz, tem a coifa, que é só uma capinha para proteger as células do meristema apical da raiz. Quando elas se diferenciarem, elas vão formar. Quando elas formarem todas, né? Desculpa, elas vão formar a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. O que significa isso? A protoderme vai dar origem à epiderme depois, quando ela se diferenciar. O procâmbio, quando ele se diferenciar, ele vai formar o sistema vascular primário, que é o xilema e o floema. Lembra que isso aqui são os vasos condutores de seiva. O meristema fundamental, ele vai dar origem aos tecidos de sustentação e os tecidos de reserva.
E todos eles dão origem aos tecidos permanentes primários. Então, o meristema primário, células indiferenciadas que ajudam o crescimento da planta, né? Que a gente fala tipo para baixo e para cima. Está localizado no ápice caulinar e no ápice radicular. E vão formar protoderme, procâmbio e meristema fundamental, que se diferenciam em todas essas coisas que a gente acabou de falar aqui. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente também. Então, olha uma imagem aqui, um corte mostrando o meristema primário. Essa parte aqui seria protoderme, isso daqui tudo seria meristema fundamental, essa parte em vermelha aqui, procâmbio, e aqui dentro também mais meristema fundamental. Agora, olha o meristema secundário. O secundário, gente, a gente não falou que o primário era o crescimento para baixo e para cima? O secundário vai ser para os lados. E aí as células, os meristemas secundários, vão estar localizados nas raízes e nos caules de plantas adultas. Olha só, olha esse detalhe, adultas, tá? Meristema secundário é só quando a planta já é adulta. De gimnospermas e na maioria das angiospermas das dicotiledôneas. Então é um crescimento transversal em espessura para os lados. E você forma duas coisas importantes, o felogênio, que vocês vão ver que vai ser suber pelo lado de fora, feloderme por dentro, e o felogênio, suber e feloderme formam uma estrutura chamada periderme. Calma que a gente já vai falar disso separadamente. E também forma o câmbio intervascular, que é um tecido que vai ficar entre os vasos condutores. Olha só, um corte aqui no caule. Aqui tudo é a chamada periderme. Vocês vão ver que a periderme, ela substitui a epiderme em plantas com crescimento secundário. Então lembra, a epiderme era do meristema primário. Quando você tem um crescimento secundário, vai surgir essa periderme que vai substituir a epiderme. Daqui a pouco a gente fala dela de novo. Ela é formada pelo suber, que é super conhecido de vocês. O suber é a mesma coisa que a cortiça. Sabe que você usa, tem aqueles quadros, eu tenho até um quadro aqui em cima de cortiça, que é pra pregar com, qual é o nome desses negocinhos, gente? Aqui, ó, alfinetezinhos, assim, ó. Então, a cortiça, ela vem do suber, é a mesma coisa que suber, tá? Felogênio e feloderme. Aqui o câmbio interfascicular. Você tem xilema aqui pro lado de dentro, floema pro lado de fora e ele passando aqui no meio, tá? Então, o que eu quero que vocês lembrem de meristemas? Células estão lá no embrião, elas vão se diferenciar formando vários outros tecidos. O meristema primário, crescimento para baixo e para cima. O meristema secundário, crescimento para os lados. E todos os dois meristemas formam os tecidos permanentes da planta depois, sendo que o meristema secundário, só quem vai ter são plantas adultas que têm crescimento secundário, porque tem algumas plantas que elas vão ficar só no crescimento primário mesmo, não vai crescer muito para os lados não, tá? Então essa imagem aqui mostrando também só um corte numa madeira, então felogênio aqui, floema, câmbio, ok? Agora, quando a gente fala dos tecidos permanentes, aí eles sim, a gente vai precisar saber um pouco mais sobre eles. Eles são originados dos meristemas que a gente já acabou de ver. Então, temos de proteção ao revestimento, parenquimático, sustentação, transporte ovasculares e secretores. E eles vão ter funções diversas, podem ajudar na proteção, podem fazer fotossíntese, armazenamento, sustentação, transporte e secreção. E isso vai variar de acordo com o tecido. Então, quando a gente fala da questão de proteção, quem é que vai estar ajudando na proteção é a epiderme e a periderme. Eu quero que a princípio vocês pensem a epiderme de uma planta como se fosse a nossa. A nossa epiderme não está aqui do lado de fora? A nossa epiderme ajuda em quê? Proteger, né? Evita perda de água em excesso. Aqui na planta também. A epiderme vai cobrir toda a planta até ela ter um crescimento secundário. Plantas que têm crescimento só primário vão ter epiderme pelo resto da vida. Quem tem esse crescimento para os lados secundário, não, tá? Você vai encontrar várias células compactas e justapostas, isso quer dizer que é uma em cima da outra, tudo apertadinho. A epiderme, no geral, não tem cloroplasto, então não faz fotossíntese. E você pode encontrar diversos anexos epidérmicos, que são estruturas que saem da epiderme e que vão ter diversas funções importantes.
Nessa imagem aqui a gente já consegue ver uma epiderme superior e a inferior, várias outras estruturas aqui dentro e você tem uma cutícula e tá vendo que a luz solar tá chegando? Então a primeira coisa que a gente já pode falar é que esse anexo epidérmico à cutícula ajuda a reduzir a perda de água e ajuda a impermeabilizar aquela planta. Aqui nessa imagem, tá vendo esse negócio meio roxo aqui em cima? É uma camada de cutícula, tá? Os estômatos, eu acredito que dos anexos epidérmicos são as células assim, mais importantes. Por quê? Os estômatos são formados por duas células guardas, elas têm cloroplastos e elas fazem fotossíntese, e nós temos células acessórias ou anexas ao redor. Mais pra frente a gente vai estudar diretamente sobre estômatos, mas o que eu já quero que vocês entendam? Que essas células, elas podem fechar ou abrir. Ao abrir e fechar, elas vão estar ajudando nas trocas gasosas, evitam a perda excessiva de água e também ajudam na transpiração da planta. Tem uma imagem aqui mostrando para vocês, olha, um estômato aberto e o estômato fechado. Uma célula guarda, nós temos duas, é formato tipo de um feijãozinho, tá? Então essas trocas, transpiração, tudo vai acontecer por aqui. Não precisa se preocupar muito com isso ainda, porque na aula de transpiração é praticamente falar sobre os estômatos. Então, olha aqui, um corte de uma folha, os estômatos estão aqui abertos e aí, imediatamente no local onde tem essa abertura, vai ter um espacinho, que é a câmara subestomática, que aí os gases, vapor de água vão conseguir passar por aqui, ok? Isso daqui é legal, que quem tem pé de laranja ou limão em casa, se quiser, pega uma folha e coloca contra a luz. Vocês vão ver uns pontinhos meio brancos, tá? E esses pontinhos são os estômatos. E dependendo da planta, com uma lupa, que nem precisa ampliar tanto assim, você consegue ver um estômato, é bem legal. Agora, a epiderme também tem outros anexos, como tricomas ou pelos. Vocês já viram uma planta tipo com uns pelinhos assim? Eles ajudam a reter umidade, podem ajudar na proteção. Não sei se já aconteceu com vocês, mas uma vez, um ano novo, eu encostei numa planta e o local onde eu encostei ficou coçando muito, porque provavelmente aquela planta tinha algum tricoma que liberava substâncias urticantes. Então, nossa, coçou pra caramba. Esses tricomas também, ou chamados pelos absorventes, né? Podem ajudar na absorção de água e sais minerais no solo, porque as raízes vão ter esses pelinhos. Então aí consegue absorver, né? Bem melhor. Agora, os acúlios parecem espinhos, mas não são. Vocês vão ver mais pra frente que espinhos são folhas que foram extremamente reduzidas ao longo de milhares de anos de evolução. Tanto o espinho quanto os acúlios podem sim proteger contra herbivoria, né? Se chegar algum organismo para tentar pegar aquela planta, aquele acúlio, aquele espinho pode proteger. Mas os acúlios, eles são fáceis de destacar ao contrário dos espinhos. Quando fala assim, peguei uma rosa, ela tá cheia de espinho. Não, ela tem acúlios. A rosa tem as próprias folhas dela. Vocês vão ver mais pra frente que o espinho é uma folha que foi muito reduzida para evitar a perda de água. Então, olha os acúlios aqui. E por fim, nós temos também um anexo epidérmico que é bem interessante, que são chamados hidatódios. Não sei se vocês já viram isso, mas algumas plantas têm... Tá vendo aqui no limbo foliar, a folha aqui na extremidade tem essas gotinhas de água? Então, os hidatódios podem ser estômatos que perderam a capacidade disso de ficar abrindo e fechando, e hoje em dia eles têm a função de eliminar o excesso de água e sais minerais devido à pressão da raiz. Isso quer dizer que o solo estiver encharcado, a planta pode conseguir colocar água para fora através desses hidatódios. Aqui só tem um esquema mais ou menos mostrando que ele é uma partezinha aberta e aí o excesso de água vai sair. O nome desse fenômeno é chamado, gutação ou sudação. E vai acontecer quando a planta está com excesso de água e ela quer colocar para fora. Agora, a gente estava falando tudo da epiderme. A periderme, plantas que têm crescimento secundário para o lado, para os lados, em espessura, a periderme ela vai substituir a epiderme no crescimento. Então dá uma olhada aqui, periderme, felogênio, feloderma, tá?
E aí o suber eu quis destacar que de todos esses é o que é mais interessante de falar, que é a cortiça. E aí esse suber, nessa imagem não dá pra ver direitinho, mas ele pode ter pequenas fendas chamadas lenticelas que podem ajudar na transpiração também. Mas vocês vão ver que a transpiração de uma planta, 99% acontece pelos estômatos e tipo 1% só pelas lenticelas, que são essas aberturinhas. Agora, quando a gente fala dos tecidos permanentes parenquimáticos, tem função de preenchimento, de realizar fotossíntese e também de reserva. Quando a gente fala dos tipos de parênquima, parênquima de preenchimento, o nome já está dizendo o que ele faz. Eles vão ocupar espaços, preencher espaços em uma planta e também são muito importantes para a regeneração dela, caso aconteça tipo um machucadinho, como se fosse um cicatrizante, sabe? A gente também não tem isso no nosso corpo? Células que conseguem, onde está machucada, depois substituir e fechar? Aqui também, a planta também tem como por causa desse parênquima. Parênquima clorofiliano, olha o nome, clorofiliano, ou também chamado de assimiladores. Esse parênquima, ele possui cloroplastos, essa primeira imagem aqui está mostrando tudo isso verdinho aqui é cloroplasto, e ele é verdinho porque ele tem o pigmento chamado clorofila ali dentro, que vai ajudar a fazer fotossíntese, é fundamental para a fotossíntese. Então, facinho, parênquima de preenchimento preenche, parênquima clorofiliano, fotossíntese. E o parênquima de reserva, ele armazena, ele reserva as substâncias. Por exemplo, se eu falo parênquima amilífero, ele vai estar armazenando amido. Olha essa imagem aqui. Temos uma célula e todas essas coisinhas aqui dentro são amidos, tá? Lembra que amido é, por exemplo, se você come batata inglesa, batata doce, tem amido ali, que é um estoque, uma reserva energética da planta. Parênquima aquífero vai estar armazenando água. Que tipo de planta você acha que armazena água? Aquelas que vivem em locais que tem pouca água, tipo suculentas, sabe? Essas plantinhas que você tem em casa que tem a folhinha gordinha. Ela é gordinha porque ela armazena água dentro dela. E cactos também tem bastante parênquima aquífero, porque já que, é difícil achar água, vamos armazenar dentro, né? E o parênquima aerífero armazena ar. Aqui tá mais ou menos uma imagem mostrando as células e tá vendo que tem uns espaços? Esses espaços são todos preenchidos de ar. Que tipo de planta vocês acham que armazenam ar? Sabe plantas aquáticas, tipo Vitória Régia, que fica flutuando? Então, ela consegue flutuar porque ela tem bastante armazenamento de ar entre as células dos tecidos, ok? Aqui só para mostrar para vocês que o parênquima, esse parênquima clorofiliano aqui, ele pode ser dividido em palissádico e lacunoso. O palissádico são células umas juntinhas das outras. O lacunoso leva esse nome porque justamente tem lacunas, espaços entre umas células e outras. Então aqui está mostrando cutícula, epiderme superior e inferior, parênquima clorofiliano sendo ele palissádico ou lacunoso, e aqui tem um espaço porque aqui eu tenho um estômato. Então lembra que o estômato faz trocas gasosas, né? Transpiração, vai ter um espacinho aqui próximo dele. Agora, os parênquimas secretores, eles produzem e acumulam substâncias. Por exemplo, o néctar, quando um passarinho, um inseto chega numa planta, ele vai procurar essa substância açucarada, que é chamada de néctar. Então, tem células para produzir isso. Resinas, tanino, que é aquele gosto amargo. Sabe quando você come uma verdura que tem um gosto meio amargo? É essa substância. Alcaloides, cristais de carbonato de cálcio, oxalato de cálcio, formando drusas e ráfides, além de látex e essências. Sabe aquele cheirinho, às vezes, que tem na planta? Então, são parênquimas que produzem. E aí eu tenho uma história bem curiosa e divertida para contar para vocês, que eu pedi a autorização, inclusive, da pessoa para falar. Eu já namorei um menino que uma vez a gente foi num casamento e aí a gente tava lá, né? O casamento, na verdade, era tipo um luau antes do dia mesmo do casamento. E aí, bebida vai, né? Álcool entrando e tudo mais. Teve uma hora que ele virou pra mim e falou assim: eu vou morder essa planta. Tinha em cima de uma mesa uma folha como se fosse de bananeira. Mas não era folha de bananeira, era outra, não lembro qual que era.
E tinha um monte de frutas em cima, porque era uma festa luau, né? Aí ele falou, eu vou morder essa planta. Eu falei, duvido. Na hora que ele mordeu, ele começou a gritar, falando que parecia que tinha um monte de espinho na língua dele. E aí eu não sabia, você olhava, você não conseguia ver nada. E aí eu lembrei, assim, tipo, Deus baixou em mim e eu lembrei na hora que existe isso daqui chamado ráfide. Dá uma olhadinha, dentro das células você pode ter como se fossem microagulhas. Essas microagulhas aqui, elas servem para quê? Para justamente se um predador chegar e for tentar morder a planta, ao rasgar aquela célula, essas microagulhas vão todas lá na mucosa da boca ou onde for daquele predador. E no caso o predador era quem, né? Meu ex-namorado. Então, essas ráfides aqui foram direto na língua dele, só que é microscópico, você não consegue ver. Nossa, foi uma correria. Eu peguei álcool para ele bochechar. Nossa, mas, gente, isso é muito perigoso, porque se ele tivesse tido edema de glote, que é aquele inchaço aqui na garganta, nossa, ele podia parar de respirar, entendeu? Hoje em dia estaria morto, mas tá tudo bem, graças a Deus, e ele permitiu que eu desse esse exemplo usando ele, porque ele disse que ele foi tão idiota que eu mereci usar isso em sala de aula. Então, gente, não mordam plantas, tá? Aqui só para mostrar para vocês uma formiga se alimentando de néctar. Isso aqui é um néctar chamado extrafloral, fora da flor. Então algumas plantas podem produzir esse néctar, tipo uma recompensa mesmo, né? Um atrativo. Já que os insetos estão muito associados com a polinização, isso daí foi uma coevolução, né? Espécies que evoluíram juntas e aí elas têm essas trocas entre elas, é lindo. Agora, quando a gente fala dos tecidos permanentes de sustentação, essas células, esses tecidos, têm paredes celulares bem grossas, reforçadas com muita celulose, aí às vezes pode ter lignina, que é um tipo de resina do lado de fora. Nós temos dois tipos, o colênquima e o esclerênquima. A grande diferença é que o colênquima é formado por células vivas e o esclerênquima é formado por células mortas. Olha o colênquima. Células vivas, o tecido ele é bastante flexível, então é um tecido que permite movimentação e ele está presente principalmente em estruturas jovens. Agora, o esclerênquima, as células foram mortas porque, além de ter a parede de celulose, essa lignina revestiu as células, isolando elas totalmente. Então, se isola aquelas células, elas não conseguem trocar substâncias nem sobreviver, elas vão acabar morrendo. Só que elas morrem e fica aquela estrutura dura, rígida, e ela é inflexível, então é um tecido que ajuda muito na sustentação da planta. Ele é encontrado principalmente em partes antigas da planta, reveste frutos secos, sementes e também estão bem associados com tecidos de condução. Então dá uma olhadinha aqui, ó. Temos epiderme, colênquima, parênquima clorofiliano. Dá uma olhada aqui, olha o esclerênquima. Ele quando usa um determinado tipo de coloração, né, vocês vão ver que ele fica vermelhão. Tudo isso daqui é a lignina. Olha o tanto de lignina, acabou que as células aqui, elas morreram, só que fica aquela estrutura durona depois. Aqui uma outra imagem, isso aqui é um corte, uma imagem mais bonitinha. Temos colênquima aqui, parênquima, olha o esclerênquima, olha a parte vermelha aqui, cheia de lignina, tá? Então, colênquima, células vivas, ajudam a dar flexibilidade. Esclerênquima, células mortas, ajuda a dar rigidez e elas são inflexíveis. E por fim, nós temos os tecidos permanentes de transporte, que é o xilema e o floema. Lembra que a partir de pteridófitas, todas as plantas são chamadas de traqueófitas, porque elas têm vasos condutores de seiva. Então, o xilema é conhecida como a seiva bruta, xilema ou lenho. O xilema é formado por células mortas porque teve impregnação com lignina. Conduzem seiva bruta, porque a seiva bruta é formada de água e sais minerais que vêm lá das raízes e vão até as folhas, então de baixo para cima. E os tubos que formam o xilema são os traqueídeos e os elementos de vaso. Aqui está mostrando um traqueídeo e todos esses são elementos de vaso.
Os elementos de vaso, gente, eles têm tipo perfurações ao longo deles que permitem a troca de xilema assim muito mais facilmente do que se fosse só um canudo firme que passasse só lá dentro, né? Quando você tem essas perfurações, pode ir para todos os sentidos o xilema. Agora, o floema também é conhecido como líber, formado por células vivas. O floema conduz seiva elaborada, ou seja, produtos da fotossíntese, mas também hormônios, aminoácidos, lipídios e até vírus, doenças são conduzidas pelo floema. E o floema é o contrário do xilema. O xilema não é de baixo para cima, o floema seria de cima para baixo. Ele é formado pelos vasos liberianos, que levam o nome de elementos de tubo crivado. Dá uma olhada aqui. Quando você amplia, você consegue ver que as células têm entre elas a chamada placa crivada. Isso daqui permite com que elas troquem substâncias entre elas. Olha aqui uma placa crivada, tá? Além disso, tem uma célula companheira que ajuda a fornecer nutrientes para essa célula, justamente porque ela está viva. Então, xilema são vasos lenhosos, floema, vasos liberianos. Tudo bem? Então vamos fazer uns exercícios, eu escolhi alguns só e recomendo vocês fazerem os outros. Lembrem que se quiser pausar, fazer anotações, tentar resolver primeiro antes de eu colocar aqui a resposta, ótimo. Então esse primeiro exercício da atividades para a sala. Os tecidos vegetais podem ser divididos em dois grupos, os tecidos meristemáticos e os tecidos permanentes. A presença de tecidos especializados nas plantas acarreta o desenvolvimento de órgãos igualmente especializados, com funções definidas. Assim, raízes, caules e folhas constituem os órgãos vegetativos, responsáveis pelo desenvolvimento e sobrevivência do vegetal, e flores, frutos e sementes, que constituem órgãos reprodutivos. Com base no exposto, o que são meristemas? Aí tinha a letra A, tecidos vegetais altamente diferenciados e incapazes de reprodução? Acho que não, né? Lembra que a gente falou que o meristema tinha primário e secundário e eles podem se diferenciar em todos os tecidos, né? Tecidos vegetais em degeneração que servem para a nutrição de células jovens? Não. Estruturas acelulares? Claro que não, é cheio de célula. Que envolvem a raiz? Não, isso daqui... Sabe o que é essa letra C aqui? A coifa, aquela capinha lá na ponta da raiz. Tecidos vegetais constituídos por células especificamente diferenciadas para realizar fotossíntese? De jeito nenhum. E E, tecidos indiferenciados capazes de formar novas células e de assegurar o crescimento dos vegetais. Opa, achamos a nossa resposta, tá? Então lembra disso, meristema indiferenciado pode formar tudo. Meristema primário, crescimento para baixo e para cima. Meristema secundário, crescimento para os lados. Olha número 3. Correlacione os tecidos vegetais presentes na primeira coluna com suas respectivas funções na segunda coluna. Parênquima aquífero, vocês lembram? O aquífero armazena água. Epiderme, xilema, colênquima, meristema apical, floema e esclerênquima. Vamos ver aqui, ó. Transporte de água e sais minerais. Quem que é? Xilema. Sustentação com células vivas. Colênquima. Crescimento da planta. Crescimento da planta, opa, meristema apical. Armazenamento de água, parênquima aquífero. Sustentação com células lignificadas. Sustentação tem lignina, esclerênquima. Revestimento, epiderme. Transporte de seiva elaborada, floema. Então, letra A. 4. Os manguezais constituem um dos mais importantes ecossistemas brasileiros. São áreas de clima quente, solos alagados e pouco aerados. A vegetação típica dos manguezais possui características que lhe conferem alto grau de adaptabilidade a tais condições. A seguir, encontram-se uma representação de um corte transversal de uma folha de Rhizophyra mangli, uma planta típica de manguezais. Aqui a imagem não está muito boa, mas no livro de vocês conseguem ver. 1, 2, 3, 4 e 5. Relativa à histologia vegetal, assinale a proposição correta. 1, aqui em cima, representa a epiderme superior unistratificada que protege contra a perda de água. O erro daí, gente, principalmente está aqui, ó, unistratificada. Isso quer dizer que é tipo como se fosse uma camadinha só de células. Não, a epiderme são várias camadas de células justapostas, umas em cima das outras.
2 representa a cutícula responsável pela atividade fotossintética devido à presença de substâncias lipídicas que impermeabilizam a superfície foliar. Gente, cutícula não faz fotossíntese. Ela ajuda na impermeabilização? Sim. E detalhe, 2 não é cutícula, né? 3 indica um estômato, o qual atua nas trocas gasosas e no controle de saída de água na planta por transpiração. Vamos olhar 3 aqui? Opa, acho que essa é certa. 4 indica o parênquima lacunoso, esponjoso, importante nos mecanismos de trocas gasosas. E 5 representa o parênquima palissádico com função de assimilação responsável pela fotossíntese. Olha só, aqui, gente, 4 seria o parênquima, esse daqui, o 4 seria o parênquima palissádico e o 5 que seria o parênquima lacunoso. Isso aqui tá trocado, tá errado, ok? E agora, atividades propostas número 1. As células estão associadas de diferentes maneiras umas com as outras, formando unidades estruturais e funcionais denominadas tecidos. As árvores, por exemplo, possuem vários tipos de tecidos, como mostra a tabela a seguir. Aí ele está querendo saber o que significa esse 1, 2, 3 e o 4. Ó. Esclerênquima, sustentação, onde que fica? Epiderme, revestimento e permeabilização, partes jovens da planta e folhas. Colênquima, qual que é a função? Encontrada em toda a planta. Isso daqui tem a função de condução de seiva bruta das raízes até as folhas. Meristema primário, não sabemos a função, ápice de caules e raízes. Para completar corretamente a tabela demonstrada, deve-se substituir 1, 2, 3 e 4, respectivamente, por... Vamos lá, o mais fácil aqui da gente já saber é esse daqui, ó. Qual que é o nome do tecido que conduz seiva bruta? Aí você já procura. 1, 2, 3. Floema? Não. Xilema? Opa, xilema. Aí tinha aqui parênquima? Não. Qual seria o terceiro daqui? Meristema? Não. Qual seria o terceiro daqui? Lenho. Será? Não sei, hein? Vamos deixar pra ver. Então, estou entre a B e a E. Aí... Colênquima, vocês lembram a função do colênquima? Ele está num tipo de tecido de sustentação. O esclerênquima está associado ao sistema condutor. E o meristema primário, ele vai ter a função de multiplicação celular e crescimento. Então, seria a letra B. E, por fim, tem uma atividade proposta, uma discursiva que eu gosto bastante dessa questão. Um casal de namorados entalhou as iniciais de seus nomes envoltas por um coração no tronco de uma árvore a 1,5 metros do solo. Após alguns anos, o mesmo casal voltou à árvore onde entalhara as suas iniciais e percebeu que o entalhe permanecia na mesma altura do chão, embora tivesse alargado. Associe as características do entalhe feito nas plantas aos tecidos responsáveis e o justifique. Gente, por que quando a planta cresceu, o negócio escrito não cresceu junto? Quando a gente fala do crescimento da planta, para baixo para cima, onde que ficavam as células? No ápice radicular e no ápice caulinar. Pô, se a planta cresceu, eles fizeram um entalhe aqui. Ela cresce aqui em cima, ela vai crescer para cima, gente. Ela não vai crescer empurrando tudo para cima. Ela vai crescer a partir de onde tem células que permitem esse crescimento. Aqui vai para cima, ali embaixo, na raiz, vai para baixo. Então fica na mesma altura porque eles fizeram um entalhe no meristema que não era o meristema primário, porque o meristema primário está aqui em cima. Agora, por que o entalhe ficou alargado? Porque se a planta teve crescimento secundário, então o meristema secundário fez ela engrossar, aí aquele esquema, tudo que eles fizeram, o coração com a inicial deles lá, foi para os lados. Então, uma resposta mais completa. O entalhe manteve a mesma altura do solo, pois foi o tecido responsável pelo crescimento em altura, é o meristema primário, que se localiza na gema apical, o que garante que o crescimento ocorra a partir do ápice da planta. O aumento em espessura do entalhe deve-se ao meristema secundário, localizado em todo o caule da planta, que causa o crescimento transversal, ou seja, para os lados. Então, assim, eu espero que vocês peguem mais exercícios para estudar. Podem vir tirar dúvidas comigo. Depois, ao vivo, eu vou entrar também para a gente tirar dúvida rapidinho na outra aula. E é isso aí. Qualquer coisa, vocês já sabem onde me procurar, ok?